Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel de Paula, eu sou enfermeiro da área técnica da Associação Saúde da Família. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Código de Ética de Enfermagem. Primeiro, o que é o Código de Ética? O Código de Ética, ele nada mais é do que um conjunto de regras, de normas de conduta, e lá estão descritos nossos direitos, os nossos deveres, as proibições e as sanções do caso de descumprimento do Código de Ética por parte de qualquer profissional da categoria da enfermagem. O Código de Ética ele foi recentemente revisado, então ele teve uma revisão aí no ano de 2017, através da Resolução 564. Então a gente tem aí um Código de Ética fresquinho, né? Então vamos iniciar aqui pelos nossos direitos. É direito do profissional de enfermagem exercer a profissão com segurança técnica. Então vou dar o exemplo aqui de um profissional que precisa realizar uma coleta de sangue e não tem luva para fazer essa coleta. É direito dele se recusar a realizar esse procedimento, porque não tem segurança para fazê-lo. É direito do profissional de enfermagem se sindicalizar, se achar que é vantajoso para lutar pelos seus direitos trabalhistas, por melhoras nas questões de benefícios, enfim. Ser tratado com respeito, independente da sua classe social, orientação sexual, cor de pele, enfim. Todos têm que ser tratados com respeito, e isso está descrito no nosso Código de Ética da Enfermagem. Ter acesso aos protocolos institucionais. Isso é super importante, porque a gente falou no vídeo passado sobre os processos de enfermagem e a gente falou bastante sobre os procedimentos operacionais padrão, normas, rotinas, regimento interno. Então a gente, enquanto enfermeiro, a gente deve garantir acesso, é um direito do trabalhador, garantir acesso aos protocolos da instituição. Recusar-se a realizar atividades que não são da sua competência. Isso, além de ser um direito, é um dever também. Então vamos supor que eu sou um técnico de enfermagem e o enfermeiro solicite que eu colha uma gasometria arterial. Eu tenho como direito me recusar a fazer um procedimento que não é da minha competência profissional, ok? Deveres: exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Olha quanta coisa, né? E aí eu separei um artigo aqui, que é o artigo 45 do Código de Ética, que ele fala sobre prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Guarde bem essas 3 palavrinhas aí que a gente vai falar bastante sobre elas. Então vamos iniciar aqui pela imprudência. A imprudência ela é caracterizada pela falta de responsabilidade, pela falta de cuidados, pela realização de determinada ação sem cautela. Então eu posso citar aqui como exemplo para vocês um erro na administração de medicação. Então, por exemplo, eu chamei para ser medicado Maria de Fátima. E aí existiam 2 Marias de Fátima aguardando para serem medicadas. E aí eu deixei de conferir, de realizar os certos da administração de medicação e administrei a medicação de um paciente no outro. Eu fui imprudente, porque eu deveria ter conferido data de nascimento, confirmado o nome, para me certificar que aquela paciente era a que estava com a prescrição correta. Comentários desnecessários sobre pacientes. Então vamos supor que eu estou lá na minha unidade básica de saúde e estou comentando sobre determinado paciente no corredor, falando sobre a doença dele, sobre uma atitude que ele tomou, e algum outro paciente pode passar e ouvir, e conhecer o paciente que eu estou me referindo. Isso é imprudência.
tá? Porque você está descumprindo um artigo do Código de Ética que fala sobre o sigilo, sobre guardar o sigilo dos pacientes. E um outro exemplo que a gente pode citar é sobre copiar valores de aferição de sinais vitais. Então vamos supor que eu sou técnico de enfermagem e estou cuidando de um paciente na minha clínica médica, paciente internado, e deixei de verificar, de aferir os sinais vitais conforme orientação do enfermeiro. Peguei ali a última aferição e copiei os dados. Esse paciente ele pode vir a sofrer uma intercorrência porque não foi identificada uma alteração da sua glicemia, por exemplo. Ele teve um quadro hipoglicêmico e eu deixei de verificar os sinais vitais dele, deixei de verificar essa glicemia. Isso é caracterizado como imprudência. Agora, negligência. A negligência, gente, é a falta de cuidado, é a omissão, é quando você deixa de fazer alguma coisa por preguiça, por desleixo. Ah, então, aqui, ainda falando sobre aferição de glicemia, então, quando eu deixo de aferir a glicemia após a administração de insulina. Então, o médico prescreveu lá aplicar insulina regular e verificar a glicemia capilar após X tempo depois da administração da medicação. E eu deixo de fazer, fui omisso. Quando eu não atendo a solicitação do paciente. Então, por exemplo, o paciente se queixa de dor, ele está internado ali na minha ala. Ele se queixa de dor 1, 2, 3, 4 vezes e eu não chamo o médico. Ou eu não vou atrás, não dou atenção para a queixa dele, fui omisso. Quando você, por exemplo, trabalhando num setor de hemodiálise, você deixa de lavar suas mãos antes da realização de um procedimento e você causa infecção para esse paciente. A gente sabe que a maior causa de infecção hospitalar é em virtude de deixar ou de higienizar de deixar de higienizar ou de higienizar de maneira inadequada as mãos. E isso é negligência. E aí você observa que algumas condutas eles podem ser caracterizados como negligência, como imprudência, como imperícia, e muitas vezes uma conduta inadequada ela pode ferir tanto a imprudência quanto a imperícia quanto a negligência, tá, gente? Não é fechadinho assim, não. Imperícia. Imperícia, então, o próprio nome diz, aquele que não é perito, falta de habilidade, que não sabe fazer. Então, a gente pode citar como exemplo um procedimento que é privativo do médico, na sutura. E ali eu, como enfermeiro, por ter esse conhecimento, já ter trabalhado em outras instituições e sei realizar a sutura, eu vou lá e realizo para o médico, porque o médico é meu amigo. Eu estou cometendo uma imperícia, porque esse procedimento é privativo do médico. Eu não posso, enquanto enfermeiro, realizá-lo. Ou um técnico de enfermagem que realiza a coleta de sangue arterial, porque não conseguiu acesso venoso na coleta de exame de sangue, por exemplo. Ele está cometendo uma imperícia. Uma outra forma de você cometer imperícia é... Mesmo que você seja habilitado para fazer um procedimento, então, por exemplo, eu sou enfermeiro, eu posso fazer uma troca de sonda vesical, mas eu nunca fiz na minha vida. Pode acontecer, né? Não tenho segurança técnica. Eu posso realizar esse procedimento porque ele é privativo do enfermeiro, mas eu não tenho segurança técnica, não tenho habilidade. O certo seria pedir ajuda de um colega, passar uma sonda acompanhado, até que eu esteja perito para realizar esse procedimento. Mas não, eu vou lá, por orgulho, por não querer pedir ajuda, vou lá e passo a sonda e causo um trauma na uretra do paciente. Eu feri a imperícia. E aí, gente, o Código de Ética ele trata das penalidades e das infrações que são aplicadas pelo CONEM, tá? As infrações, eles vão desde uma advertência verbal, passando pela multa, que pode chegar a 10 vezes o valor da anuidade,
censura, a suspensão do exercício profissional, até a cassação dos direitos profissionais, que é a penalidade mais severa que nós temos aí pelo nosso conselho. E as penalidades, as infrações, elas são graduadas, que vão desde uma infração leve, a moderada, a grave e até a infração gravíssima, que é quando você causa a morte, a debilidade de algum membro. Então eu vou citar o exemplo aqui de eu atendi um paciente alérgico à dipirona, não perguntei, administrei essa medicação, e o paciente teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Isso é uma infração gravíssima, tá? E aí, um ponto relevante aqui para a gente tratar são os agravantes e atenuantes. Isso mostra muito o comprometimento da pessoa com o paciente. Por quê? Errar, gente, todo mundo pode errar. Óbvio que a gente tem que fazer o possível, tudo que tiver ao nosso alcance, para que a gente não cometa erros. Mas nós somos seres humanos e pode acontecer de você ter um erro. Agora, o seu histórico profissional, a maneira como você age para corrigir aquele erro, vai falar muito sobre você e entra aí como agravante ou atenuante. Então, o que a gente tem como agravante? É aquele profissional que é reincidente, então que ele já cometeu outros erros no passado, aquele que tenta alterar ou falsificar provas. Então, por exemplo, eu cometi um erro de medicação, um determinado erro na realização de algum procedimento e eu omiti, eu não coloquei no prontuário. Ou eu fiz uma anotação falsa para não me comprometer. Isso é um agravante. Se eu cometer um erro dolosamente, então com a opção, com a intenção de prejudicar o paciente, então, por exemplo, paciente veio e eu tenho alguma coisa contra aquele paciente, a gente se indispôs e eu administro dolosamente, quer dizer, intencionalmente, uma injeção com água destilada intramuscular nele. Isso é um agravante. Além de eu cometer um erro, eu fiz intencionalmente, com o único objetivo de causar dor no paciente. E já ao contrário, também é verdadeiro. Então são atenuantes, quer dizer, eles amenizam o erro na hora da punição. É quando a própria pessoa que errou, ela procura diminuir os danos espontaneamente. Então eu administrei uma medicação errada, vi que eu fiz errado, identifiquei e falei, meu Deus, errei. Mas já comuniquei o paciente, comuniquei meu enfermeiro, falei para o médico que prescreveu a medicação. E aí você possibilita intervenções para minimizar o erro ocasionado. Então, você vai administrar a medicação correta. Se for uma medicação que precisa de um antagonista, o médico vai prescrever um antagonista. Ou, de repente, aquele paciente precisa ficar em observação, a gente vai deixar em observação, tá? Se você tem bons antecedentes profissionais, então foi a primeira vez que você errou. E se ao te perguntarem, ao te questionarem, você confessa a autoria da infração? Não, olha, foi eu que fiz, eu cometi esse erro, mas não foi intencional. São circunstâncias que amenizam a infração, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, espero poder ter contribuído aí um pouquinho com vocês e nos vemos até mais. Grande abraço.